Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Aretejus. Está começando mais um episódio. Galera, no episódio de hoje, o 22º episódio da Constituição Federal em Pomodoro, nós vamos dos artigos 167 até o artigo 167F. Galera, antes de começarmos, vamos para os nossos avisos de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar com seus melhores amigos, deixar 5 estrelas para a gente aí no Spotify, deixar seu comentário no Spotify, no YouTube, com críticas e sugestões, nem que seja com emoji para os algoritmos entenderem que o nosso conteúdo é de grande relevância e distribuir cada vez mais. E também não se esqueçam de acessar o nosso novo curso de aulas de formação humanística e noções gerais de direito para o Exame Nacional da Magistratura com o professor Dr. Marcelo Fortuna, que tem a melhor didática do mundo. Galera, apontem os seus celulares para o QR Code ou acessem a descrição do vídeo para ter acesso ao link do curso e ter acesso ao cupom de desconto de 15%. Galera, sem mais delongas, vamos lá? Artigo 167. São vedados. Inciso 1. O início de programas ou projetos não incluídos na Lei Orçamentária Anual. Inciso 2. A realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. Inciso 3. A realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. Inciso 4. A vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os artigos 158 e 159. A destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e para a realização de atividades de administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos artigos 198, parágrafo 2º, 212 e 37, inciso 22, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previsto no artigo 165, parágrafo 8º, bem como o disposto no parágrafo 4º deste artigo. Inciso 5. A abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Inciso 6. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para a outra ou de um órgão para o outro, sem prévia autorização legislativa. Inciso 7. A concessão ou utilização de créditos ilimitados. Inciso 8. A utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos do orçamento fiscal e da Seguridade Social para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos, inclusive dos mencionados no artigo 165, parágrafo 5º. Inciso 9. A instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa. Inciso 10. A transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, inclusive por antecipação de receita, pelos governos federal e estaduais e suas instituições financeiras, para o pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 11. A utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais de que trata o artigo 195, inciso 1, a linha A e inciso 2, para a realização de despesas distintas do pagamento de benefícios do regime geral de previdência social, de que trata o artigo 201. Inciso 12. Na forma estabelecida na Lei Complementar, de que trata o parágrafo 22 do artigo 40, a utilização de recursos de regime próprio de previdência social, incluídos os valores integrantes dos fundos previstos no artigo 249, para a realização de despesas distintas do pagamento dos benefícios previdenciários do respectivo fundo vinculado àquele regime e das despesas necessárias à sua organização e ao seu funcionamento. Inciso 13. A transferência voluntária de recursos, a concessão de avais, as garantias e as subvenções pela União e a concessão de empréstimos e de financiamentos por instituições financeiras federais aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios na hipótese de descumprimento das regras gerais de organização e de funcionamento de regime próprio de previdência social. Inciso 14. A criação de fundo público,
quando seus objetivos puderem ser alcançados mediante a vinculação de receitas orçamentárias específicas ou mediante a execução direta por programação orçamentária e financeira de órgão ou entidade da administração pública. Parágrafo 1º. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem a prévia inclusão no plano plurianual ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. Parágrafo 2º. Os créditos especiais extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício, caso em que, reaberto nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Parágrafo 3º. A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no artigo 62. Parágrafo 4º. É permitida a vinculação das receitas a que se referem os artigos 155, 156, 156-A, 157, 158 e as alíneas A, B, D, E e F do inciso 1 e o inciso 2 do caput do artigo 159 desta Constituição, para pagamento de débitos com a União e para prestar-lhe garantia ou contragarantida. Galera, atenção aqui que a redação foi dada pela Emenda Constitucional número 132 de 2023. Parágrafo 5º. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra poderão ser admitidos no âmbito das atividades de ciência, tecnologia e inovação, com o objetivo de viabilizar os resultados de projetos restritos a essas funções, mediante ato do Poder Executivo, sem necessidade de prévia autorização legislativa prevista no inciso 6 deste artigo. Parágrafo 6º. Para fins da apuração ao término do exercício financeiro do cumprimento do limite de que trata o inciso 3 do caput deste artigo, as receitas das operações de crédito efetuadas no contexto da gestão da dívida pública mobiliária federal somente serão consideradas no exercício financeiro em que foi realizada a respectiva defesa. Parágrafo 7º. A lei não imporá nem transferirá qualquer encargo financeiro decorrente da prestação de serviço público, inclusive despesas de pessoal e seus encargos, para a União, os Estados, o Distrito Federal ou os municípios, sem a previsão de fonte orçamentária financeira necessária à realização da despesa ou sem a previsão da correspondente transferência de recursos financeiros necessários ao seu custeio, ressalvadas as obrigações assumidas espontaneamente pelos entes federados e aquelas decorrentes da fixação do salário mínimo, na forma do inciso 4 do caput do artigo 7º desta Constituição. Artigo 167-A. Apurado que, no período de 12 meses, a relação entre despesas correntes e receitas correntes supera 95%, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, é facultado aos poderes executivo, legislativo e judiciário, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas e à Defesa Pública do ente, enquanto permanecer a situação, a aplicar o mecanismo de ajuste fiscal de vedação da: inciso 1. Concessão, a qualquer título, de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração de membros do poder ou de órgão, de servidores e empregados públicos e de militares, exceto dos derivados da sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior ao início da aplicação das medidas de que trata este artigo. Inciso 2. Criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa. Inciso 3. Alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa. Inciso 4. Admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, ressalvadas. A linha A. As reposições de cargos de chefia e de direção que não acarretem aumento de despesa. A linha B. As reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios. A linha C. As contratações temporárias de que trata o inciso 9 do caput do artigo 37 dessa Constituição. E a linha D. As reposições de temporários para prestação de serviço militar e de alunos de órgãos de formação de militares. Inciso 5. Realização de concurso público, exceto para as reposições de vacâncias previstas no inciso 4 deste caput. Inciso 6. Criação ou majoração de auxílios, vantagens, bônus,
bônus, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório, em favor de membros de poder, do Ministério Público, da Defensoria Pública e de servidores e empregados públicos e de militares, ou ainda de seus dependentes, exceto quando derivados de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior ao início da aplicação das medidas de que trata este artigo. Inciso 7. Criação de despesa obrigatória. Inciso 8. Adoção de medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação, observada a preservação do poder aquisitivo referida no inciso 4 do caput do artigo 7º desta Constituição. Inciso 9. Criação ou expansão de programas e linhas de financiamento, bem como remissão, renegociação ou refinanciamento de dívidas que impliquem ampliação das despesas com subsídios e subvenções. Inciso 10. Concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária. Parágrafo 1º. Apurado que a despesa corrente supera 85% da receita corrente, sem exceder o percentual mencionado no caput deste artigo, as medidas nele indicadas podem ser, no todo ou em parte, implementadas por atos do chefe do Poder Executivo com vigência imediata, facultado aos demais poderes e órgãos autônomos implementá-las em seus respectivos âmbitos. Parágrafo 2º. O ato de que trata o parágrafo 1º deste artigo deve ser submetido, em regime de urgência, à apreciação do Poder Legislativo. Parágrafo 3º. O ato perde a eficácia, reconhecida a validade dos atos praticados na sua vigência quando: inciso 1. Rejeitado pelo Poder Legislativo. Inciso 2. Transcorrido o prazo de 180 dias, sem que se ultime a sua apreciação ou: inciso 3. Apurado que não mais se verifica a hipótese prevista no parágrafo 1º deste artigo, mesmo após a sua aprovação pelo Poder Legislativo. Parágrafo 4º. A apuração referida neste artigo deve ser realizada bimestralmente. Parágrafo 5º. As disposições de que trata este artigo. Inciso 1. Não constituem obrigação de pagamento futuro pelo ente da federação ou direitos de outrem sobre o erário. Inciso 2. Não revogam, dispensam ou suspendem o cumprimento de dispositivos constitucionais e legais que disponham sobre metas fiscais ou limites máximos de despesas. Parágrafo 6º. Ocorrendo a hipótese de que trata o caput deste artigo, até que todas as medidas nele previstas tenham sido adotadas por todos os poderes e órgãos nele mencionados, de acordo com a declaração do respectivo Tribunal de Contas, é vedada. Inciso 1. A concessão, por qualquer outro ente da federação, de garantias ao ente envolvido. Inciso 2. A tomada de operação de crédito por parte do ente envolvido com outro ente da federação, diretamente ou por intermédio de seus fundos, autarquias, fundações ou empresas estatais dependentes, ainda que sob a forma de inovação, refinanciamento ou postergação de dívida contraída anteriormente, ressalvados os financiamentos destinados a projetos específicos celebrados na forma de operações típicas das agências financeiras oficiais de fomento. Artigo 167b. Durante a vigência de estado de calamidade pública de âmbito nacional, decretado pelo Congresso Nacional por iniciativa privativa do Presidente da República, a União deve adotar regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para atender às necessidades dele decorrentes. Somente naquilo em que a urgência for incompatível com o regime regular, nos termos definidos nos artigos 167c, 167d, 167e, 167f e 167g desta Constituição. Artigo 167c. Com o propósito exclusivo de enfrentamento da calamidade pública e de seus efeitos sociais e econômicos, no seu período de duração, o Poder Executivo Federal pode adotar processos simplificados de contratação de pessoal, em caráter temporário e emergencial, e de obras, serviços e compras que assegurem, quando possível, competição e igualdade de condições a todos os concorrentes, dispensada a observância do parágrafo 1º do artigo 169 na contratação de que trata o inciso 9 do caput do artigo 37 dessa Constituição, limitada a dispensa às situações de que trata o referido inciso, sem prejuízo do controle dos órgãos competentes. Artigo 167d.
As proposições legislativas e os atos do Poder Executivo com propósito exclusivo de enfrentar a calamidade e suas consequências sociais e econômicas, com vigência e efeitos restritos à sua duração, desde que não impliquem despesa obrigatória de caráter continuado, ficam dispensados da observância das limitações legais quanto à criação, à expansão ou ao aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa e a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorra renúncia de receita. Parágrafo único. Durante a vigência da calamidade pública de âmbito nacional, de que trata o artigo 167b, não se aplica o disposto no parágrafo 3º do artigo 195 desta Constituição. Artigo 167e. Fica dispensada, durante a integralidade do exercício financeiro em que vigore a calamidade pública de âmbito nacional, a observância do inciso 3 do caput do artigo 167 dessa Constituição. Artigo 167-F. Durante a vigência da calamidade pública de âmbito nacional, de que trata o artigo 167b desta Constituição, inciso 1, são dispensados, durante a integralidade do exercício financeiro em que vigora a calamidade pública, os limites, as condições e demais restrições aplicáveis à União para a contratação de operações de crédito, bem como sua verificação. Inciso 2. O superávit financeiro apurado em 31 de dezembro do ano imediatamente anterior ao reconhecimento pode ser destinado à cobertura de despesas oriundas das medidas de combate à calamidade pública de âmbito nacional e ao pagamento da dívida pública. Parágrafo 1º. Lei complementar pode definir outras suspensões, dispensas e afastamentos aplicáveis durante a vigência do estado de calamidade pública de âmbito nacional. Parágrafo 2º. O disposto no inciso 2 do caput deste artigo não se aplica às fontes de recursos, inciso 1, decorrentes de repartição de receitas a estados, ao Distrito Federal e a municípios. Inciso 2. Decorrentes das vinculações estabelecidas pelos artigos 195, 198, 201, 212, 212-A e 239 desta Constituição. Inciso 3. Destinadas ao registro de receitas oriundas da arrecadação de doações ou de empréstimos compulsórios, de transferências recebidas para atendimento de finalidades determinadas ou das receitas de capital produto de operações de financiamento celebradas com finalidades contratualmente determinadas. Galera, é isso aí. Chegamos ao final do 22º episódio da Constituição Federal em Pomodoro. E hoje nós somos do artigo 167 até o artigo 167F. Galera, se você chegou até aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com seus melhores amigos, deixe as 5 estrelinhas pra gente aí no Spotify. Não se esqueçam de deixar o seu comentário com críticas, sugestões e até mesmo emoji para os algoritmos entenderem que é o nosso conteúdo é de grande relevância. E também acesse o nosso curso na descrição do vídeo para quem for prestar o Exame Nacional da Magistratura, especificamente as aulas de formação humanística e noções gerais de direito, com o nosso professor convidado Marcelo Fortuna, que tem a melhor didática do mundo. Galera, aponte o celular para o QR Code ou acesse o link na descrição do vídeo. E também na descrição do vídeo tem o cupom de desconto de 15%. Galera, é isso aí. Bons estudos, um forte abraço, até a próxima e tchau!